Ok, então sessão sendo gravada. Mas, enfim, estamos aqui com grande alegria aqui no programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje teremos aqui a defesa da dissertação de mestrado da candidata Jaqueline Gameleira Silva com o título Streamers sob as regras do jogo da Twitch, desafios jurídicos do trabalho em uma plataforma digital social. Eu sou o orientador, professor Rodrigo Carelli. Temos aqui também, né, o professor Rafael Groman, da Universidade de Toronto, está aqui com a gente, e a professora Renata Versiani, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a quem agradeço imensamente por estar aqui e contribuir com o trabalho da Jaqueline. Agradeço a presença de todos online, e aqui também na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na Faculdade Nacional de Direito. Então, sem a gente perder muito tempo, Jaqueline, você tem 20 minutos para fazer. Se quiser 15, está ótimo, né? Pensa em 17 e aí a gente chega lá, se você preparou por 15, melhor ainda. Né? Vamos lá, Jaqueline, a palavra é toda sua e você controla aqui o seu PowerPoint, sua apresentação para as pessoas. Bom dia a todos e todas. Queria agradecer ao professor Rodrigo Carelli, ao professor Rafael Groman e à professora Renata Versiani a presença aqui na minha banca de defesa. É um prazer imenso tê-la aqui junto comigo. Então, eu vou iniciar a apresentação da minha dissertação de mestrado, Streamers sobre as regras do jogo da Twitch, desafios jurídicos do trabalho em uma plataforma digital social. A minha apresentação vai seguir a seguinte ordem. Inicialmente, eu vou apresentar o objeto da pesquisa, a metodologia, como funciona a plataforma digital da Twitch, o que é streamar, as características da atividade, os desafios para o direito do trabalho e, por fim, as conclusões da pesquisa. O meu objeto de pesquisa é a plataforma digital da Twitch. E aí, o que é essa plataforma digital, né? Não é conhecida por todos e todas, então é uma plataforma de entretenimento em que são realizadas transmissões síncronas e assíncronas, e eu costumo chamar essa plataforma de YouTube dos jogos, para trazer mais familiaridade, porque é uma plataforma que tem uma estrutura semelhante ao YouTube, né? Porque há postagem de vídeos, né? Mas em formato de transmissões ao vivo, geralmente, sobre conteúdos de jogos. E aí, essa plataforma foi adquirida pela Amazon em 2014, e quem são os streamers? São os criadores de conteúdo e as criadoras de conteúdo que transmitem esses vídeos na Twitch, como eu disse, de forma geralmente ao vivo. E aí, por que foi escolhida a plataforma da Twitch? Porque é uma das maiores plataformas de stream de jogos, né? E é uma plataforma que está em crescimento. E o número de streamers no Brasil não é divulgado pela plataforma, né? Conforme a gente já tem familiaridade, as plataformas digitais não divulgam o número de trabalhadores e trabalhadoras. E aí, o que eu consegui chegar, né, o dado mais aproximado, é de que há, no mínimo, em torno de 18.184 canais no idioma português, com ao menos 10 espectadores. E aí, as perguntas que guiaram essa pesquisa foram como funciona a atividade dos e 10 streamers na Twitch e quais desafios esse tipo de plataforma impõe para o direito do trabalho. E aí, a metodologia que eu utilizei para a realização dessa pesquisa foi a revisão bibliográfica, a observação participante da plataforma da Twitch, a realização de entrevistas semi-estruturadas com 17 streamers por meio de videoconferência e a análise de documentos, termos, contratos da plataforma da Twitch. Bom, passando a explicar um pouco como funciona a plataforma, né, as características principais, assim, a partir da observação participante e da análise documental, é que a plataforma da Twitch se constitui como uma plataforma digital, né, adotando um modelo de negócio estruturado por meio dessa tecnologia. A partir desse modelo, ela coleta e processa dados de seus usuários e de seus criadores de conteúdo. A plataforma é organizada a partir de uma interface sugestiva,
a realização de ações, né, e ela possui mais de 50 metas estabelecidas para o criador e criadora de conteúdo, né, para os streamers realizarem, né, e guiar a sua ação. Possui rotas para os streamers que são similares às fases de um jogo, e eu vou explicar um pouquinho isso em breve. A plataforma também determina de forma unilateral termos e contratos para os streamers e seus usuários também. Gerencia a atenção a partir da economia da atenção e também gerencia as atividades a partir da heteromação. E aí, compreendendo um pouco melhor, né, essa organização das rotas que eu mencionei, que são similares às fases de um jogo, existem aí mais ou menos 4 fases em que o streamer inicia na fase básica, né, e aí, conforme vai conseguindo alcançar as metas estabelecidas pela plataforma, vai passando primeiro para a fase afiliada, depois para a fase da parceria, e, por fim, para a fase da parceria premium. Aí, conforme esse avanço vai se dando, o e a streamer vão alcançando maiores vantagens dentro da plataforma para organizar o seu próprio canal. O referencial teórico para analisar, né, essa organização da plataforma digital, como eu já mencionei um pouquinho ali nas características da plataforma, foram a digitalização, né, da sociedade, em que as relações sociais, dentre elas a comunicação, passa a ser cada vez mais mediada pela tecnologia, o capitalismo de plataforma, em que há uma organização do modelo de negócios a partir das tecnologias da informação e da comunicação, em que reorganiza as relações de trabalho e que promove coleta e processamento de dados. A economia da atenção, como eu já mencionei, gerencia, né, a atenção dos usuários e dos criadores de conteúdo para a realização de ações na plataforma ou a mera permanência, que já é suficiente para gerar dados e produzir valor. A heteromação é um meio de gerenciamento das atividades dos e das streamers e utiliza a tecnologia como uma fonte invisibilizada, que estimula a realização das ações dentro da plataforma e com a capa ali, né, com a aparência de que seria uma atividade voluntária, né, mas, na verdade, está sendo ali controlada, incentivada e intensificada por essa tecnologia. Passando a falar do que é streamar, a partir dos relatos, foi possível verificar que não é a mera transmissão de conteúdo, ou seja, não é só ligar ali a câmera e começar a jogar, né? Existem outras atividades correlatas, né, a essa criação do conteúdo, como a interação social, o acúmulo de várias funções, além dessa transmissão, a insegurança financeira dessa atividade e também o prazer ali ao jogar ou conversar com as pessoas da transmissão. E aí, o que seria esse acúmulo de várias funções, né? A partir de um relato, foi possível verificar que, além da transmissão, o e a streamer precisam realizar o marketing, estudar as estatísticas, editar vídeos. Oi, Claudinha. Ou seja, assumir várias funções, né? E Claudinha, vou ter que fazer a audiência daqui a pouco. Onde eu posso fazer? E aí, continuando a apresentação, gente, ó, vou contar isso aí para poder... A gente pede para quem entrar na sala já iniciar o mudo, porque está vazando o som. Ok? Muito obrigado. Bom, continuando a apresentação, já falei um pouquinho aqui do acúmulo das várias funções. Vou explicar também que há uma narrativa predominante, né, a partir das entrevistas, de uma autonomia, né? Os e as streamers afirmam que são autônomos, mas essa afirmativa sempre é a partir de um conceito variável, então não é um conceito propriamente jurídico, né, que às vezes a gente do direito, quando ouve autonomia, a gente já imagina que seja o conceito jurídico, mas é um conceito muito mais de valor. E aí eu dou alguns exemplos aqui de que uma streamer se considera autônoma porque abriu o MEI e o outro streamer porque é tipo a Uber, então aí acionando um ideário imaginário já presente na sociedade. Passando a falar das características da atividade de streamar, né, temos que a atividade pode possuir jornadas extensas e geralmente são ininterruptas,
porque não se realizam pausas consideráveis, né? Apenas para ir ao banheiro, e a alimentação é realizada dentro da própria live, né? Que é a stream, ou seja, a transmissão. A remuneração é realizada a partir de percentuais, a partir dos resultados, né, da atividade mensal ali da streamer, a presença de problemas de saúde, de controle, né, da plataforma, dessa atividade pela plataforma, presença de desigualdade. E aí, com relação a questões teóricas, seria um trabalho digital, que é organizado a partir do sistema do estrelato, e também é um trabalho realizado por meio da esperança. Eu vou tentar explicar, né, se der tempo, um pouquinho. E aí, sobre as características, como eu disse, a presença de jornadas superiores a 30 horas semanais em relação à transmissão apenas, ou seja, há ainda outros tipos de atividades que são correlatas. A jornada é interrupta e possui ausência de intervalos. Eu selecionei esse exemplo, que o streamer fica 10 horas realizando a transmissão, sai para ir no banheiro quando sente vontade bem rápido e come durante a própria live. A composição da remuneração, como eu disse, são percentuais aí, a partir do resultado da atividade, e a maioria das pessoas entrevistadas recebem até R$900, ou seja, apesar de realizarem às vezes extensas jornadas, recebem menos que ou até 3/4 do salário mínimo, não chega nem ao salário mínimo, né? Houve uma redução unilateral da renda pela plataforma digital em 2021 e o percentual de redução dos entrevistados e entrevistadas foi superior a 40% da renda. A presença de narrativas sobre problemas de saúde incluem problemas físicos e psíquicos, e eu trouxe exemplos de dor nas costas, pernas formigando, ansiedade, burnout, insônia, que estiveram presentes aí nos relatos. Os discursos sobre as formas de controle da plataforma incluíram controle dos dados sobre o canal, né, e sobre as transmissões, sobre o algoritmo de recomendação dos canais para o público, a definição de metas pela plataforma, o controle financeiro, que é a plataforma que realiza e repassa esses pagamentos. A plataforma também censura determinados conteúdos, às vezes tira vídeos do ar, enfim, e realiza punições a partir de avisos, suspensões e banimentos. E aí, a característica da desigualdade, né, a partir da predominância de streamers homens e brancos no top 100 e a presença de relatos de discriminação a partir das entrevistas. E aí eu trouxe 2 exemplos aqui, né, em que o Pedro comenta que a presença de pretos no cenário ele pode contar nos dedos quem é grande, né, e que também uma streamer relatou aí que vira e mexe é assediada, né, nas redes sociais, e aí ela afirmou que ela não está fazendo live para ser vitrine, né, mas alguns espectadores consideram, né, que aquilo ali é um meio de estabelecer esse tipo de relação. Sobre o referencial teórico utilizado para analisar esse tipo de trabalho, né, como eu disse, é o trabalho digital, em que o trabalhador está a serviço das plataformas, ou seja, realiza os objetivos e determinações da plataforma digital. A plataforma digital se organiza a partir de uma interface sugestiva e estimulante para a atividade. O sistema do estrelato organiza essa plataforma a partir de um paradigma em que há apenas uma minoria no topo, né, e essa minoria concentra a renda e as vantagens, e a maioria que está na base apenas acessa baixa ou nenhuma remuneração e também apenas algumas ou nenhuma vantagem. E o trabalho por esperança, né, é um dos motivos aí que mantém essas pessoas realizando esse investimento, né, do trabalho no presente, apesar dessas condições que eu já narrei, porque eles esperam que no futuro terão condições de trabalho melhor ou uma remuneração financeira adequada. E aí os desafios para o direito do trabalho. Eu vou fazer um resumo, né, como eu já mencionei algumas características. Essas características trazem questões aí para o direito do trabalho, por exemplo, a partir da aparente contradição, né, entre a afirmação da autonomia versus o controle realizado pela plataforma, mas a partir de uma análise dessas características, a gente verifica que essa autonomia existe apenas na medida em que a plataforma permite
então predomina-se o controle da plataforma, né, desse trabalho. Existem questões relativas à jornada, né, às férias, à renda, à desigualdade, ao trabalho de menores de 18 anos, que eu não mencionei no tópico anterior, mas apareceu na pesquisa, a organização coletiva, né, que foi realizada pelos e pelas streamers ali no ano de 2021, após a redução unilateral, né, que eu mencionei, mas eles não tiveram interlocução com a plataforma não realizou nenhum tipo de comunicação, apesar dessa organização, e a presença de categorias de trabalhadores e trabalhadoras, né, ali, como eu disse, existe a filiação, a parceria prêmio, que organiza esses trabalhadores de uma forma diferenciada. E aí, todas essas questões que surgiram a partir da pesquisa empírica são temas que já possuem regulamentação, né, que pode ser aplicada de uma forma ali adaptada, né, a partir do estudo, né, como eu tenho proposto. E aí, esses temas aí possuem, então, regulamentação em âmbito nacional e em âmbito internacional. E aí, a partir da análise dessas normas que eu realizo na pesquisa, mas que aqui, durante a apresentação, eu não vou poder realizar de uma forma aprofundada, é verificada a possibilidade de aplicação dessas normas a esse tipo de atividade, porque, como eu disse, os desafios que aparentemente são totalmente novos, na verdade, já possuem regulamentação em âmbito nacional e em âmbito internacional. E aí, somando a isso, dentre as perguntas que eu realizei na entrevista, eu perguntava se eles aceitariam uma relação de emprego. E aí a narrativa foi uma narrativa de aceitação dessa relação, se eles não perdessem a liberdade, ou seja, um âmbito de liberdade que, a partir da análise do estudo, é um âmbito de liberdade que já é controlado e delimitado pela plataforma digital. Então, aí, existindo uma forma de controle desse trabalho. Então, as conclusões do estudo são de que os streamers e as streamers realizam um trabalho produtivo e estão integrados ao processo produtivo da plataforma digital da Twitch, e a Twitch controla esse trabalho por meio da heteromação e pelo direcionamento da atenção, pela estruturação da própria plataforma de uma forma sugestiva, né? O trabalho é realizado a partir de uma ausência de garantias mínimas, né, que estão previstas nas normas nacionais e internacionais, né? Então, ou seja, a prática do trabalho é realizada sem essas garantias, mas existem garantias legais, jurídicas, que poderiam ser aplicadas a esse tipo de trabalho. Existem termos e contratos determinados de forma unilateral pela plataforma da Twitch, e os e as streamers arcam com os riscos e custos da atividade, por exemplo, desenvolvendo problemas de saúde, que a Twitch determina em seu contrato que ela não tem nenhuma responsabilização sobre as consequências da realização dessa atividade. E aí, mais uma vez, eu ressalto aqui que o direito do trabalho possui institutos que são adequados para proteger essa relação, né? E que podem ser, aí, a partir da organização coletiva, associado aos estudos sobre esse tipo de trabalho e outros trabalhos também de criação de conteúdo, aí realizados também em outras plataformas, como o YouTube e outras plataformas de criação de conteúdo, podem ser institutos estudados e adaptados aí para aplicação nessa relação de trabalho. E, por fim, a necessidade de proteção desses trabalhadores pelo direito, tendo em vista o estabelecimento de uma relação aí desigual, em que a plataforma possui muito mais poder em relação a esses trabalhadores, que só têm o direito de aceitar ou não as condições impostas pela plataforma. Então, é isso. Agradeço aí a escuta do meu trabalho, agradeço mais uma vez ao trabalho que o professor Rodrigo Carelli fez junto comigo, me orientando nessa pesquisa, e a presença do professor Rafael Groman e professora Renata Virciani na banca. Estou aí ansiosa pelas contribuições e críticas. Muito obrigada. Muito obrigado, Jaqueline. Então, no nosso formato de banca, o orientador ele só fala ao final, ele não faz observações, porque as observações elas já foram realizadas durante a orientação. Então, passarei primeiro a palavra ao professor Rafael Groman. Agradeço novamente a presença e vamos lá, suas considerações.
Obrigado, gente. Bom dia a todo mundo. É muito bom voltar às bancas presenciais. Eu acho que será a primeira banca, menos assim, ou menos em que nós todos da banca estamos presenciais. E isso é muito bom de uma interlocução. Fiz esforço, mesmo que fosse mais corrido, para a gente conseguir fazer isso. Presencial, também dou um oi para todo mundo que está aí no Zoom. E bom dialogar com o Renato também. Jaqueline, teu trabalho é fascinante. Como alguém de fora do direito, e eu vou falar deste lugar, né, embora também me meter de vez em quando, eu até considero que no próprio título, eu sei que eu não vou sugerir mudar de título porque é a coisa mais burocrática que se tem na face da Terra. Mas você não traz só desafios jurídicos, você traz também desafios sociológicos, talvez. Qualquer outra coisa que não são, que são também mais amplos que o universo jurídico, das subjetividades desses streamers. Quer dizer, a pesquisa empírica que você fez é realmente, já de antemão, tem que publicar em livro, tem que publicar em artigo, possivelmente em revista do direito eles não vão gostar porque algumas coisas não vão entrar, você manda para a comunicação e está tudo certo. Manda as questões mais jurídicas para uma revista do direito e as falas dos trabalhadores para a revista da comunicação. Na sociologia, talvez eles estranhem também, porque eles não estão acostumados a lidar com streamer, daí você vai ser rejeitado. Coisa que você vai aprendendo a lidar também com as revistas das nossas áreas, né? Mas eu acho que você tem um trabalho de fôlego nas mãos. Eu quero elogiar também, como membro que esteve na sua banca de qualificação, a extrema disciplina que você teve em levar as minhas provocações e da professora Sayonara Grillo, né? Em termos de literatura, especialmente, às vezes até demais do que a gente... Você foi a ferro e fogo indo no que a gente pediu. Então, quero deixar isso já muito claro, assim, e que as observações que eu tenho são mais pontuais de algumas provocações e de algumas... As frases que você tem, e agora na apresentação, assim, para quem não teve acesso ao trabalho, toda essa questão de... se você não tem ansiedade, você não é streamer. Essas disputas por autonomia, do que significa autonomia, dos sentidos de autonomia ali, que eu acho que é o início de uma discussão que, para mim, é mais complicada do que as chamadas plataformas digitais de trabalho, assim denominadas especificamente. Embora também essas, enfim, podemos pensá-las também, como você argumenta, plataformas digitais de trabalho, mas aquelas que já foram desenhadas ou projetadas para essa definição. E eu acho que a gente não tem... Isso é um comentário mais geral, né? Eu acho que das plataformas chamadas gig work, eu não gosto disso, mas dessas que a gente já ele já tem um acúmulo jurídico sociológico que a disputa está mais no âmbito político disso, mas que já tem um acúmulo de conhecimento. Agora, das plataformas, podemos chamar de plataformas de mídias sociais, ou de plataformas desse amplo aspecto de criação de conteúdo, ainda é muito nebuloso. Por exemplo, OnlyFans ou Twitch, ainda do ponto de vista tanto sociológico quanto jurídico, eu acho que a gente precisa de mais acúmulo, e o teu trabalho é uma contribuição para esse acúmulo. Aliás, talvez essa seja uma discussão depois que você descansar depois de alguns meses, assim, que é o que há de específico. Então, quer dizer, depois que você mergulhou ali no universo dos streamers, você volta a dialogar com colegas, sei lá, você vai montar numa mesa que vai ser só gente que estuda Uber, iFood, Amazon Mechanical Turk. O que há de específico nesse tipo de plataforma? Eu acho que é uma questão que, óbvio que não ia cobrar, porque você não teria fôlego depois de... Nem temos, precisa de quase 2 meses, vamos voltar à Terra e depois, enfim. Mas eu acho que essa é uma questão que, ao ler o teu trabalho, isso suscita. Então, o que tem... Tem várias questões que são em comum. Às vezes você pega... até texto do Mark Graham, dos caras falando o discurso de autonomia dos entregadores, dos motoristas. Você vai tendo muitas coisas em comum, né? Eu até fiquei pensando o que daria uma pesquisa transnacional sobre streamers. Será que variaria essas... Eu chutaria que não.
Lógico que vai ter algumas questões específicas, a do MEI, alguma coisa nesse sentido, mas que essas percepções, ao menos de autonomia, vão sendo muito semelhantes. Eu fiz algumas anotações aqui, né? Eu gostei muito do título, na questão das regras do jogo, né? Tanto do jogo no duplo sentido do jogo, que o poder das plataformas é um jogo, né? É um jogo pesado, ao mesmo tempo o jogo dos streamers, né? Quero elogiar muito a tua sensibilidade também, desde a introdução. Vou escrever em primeira pessoa. Como eu venho da comunicação, isso é até mais comum, mas depois a Renata pode me dizer o quanto que isso também rompe mais barreiras ainda na área do direito, que é mais dada hegemonicamente a alguns formalismos. Nunca fui tão chamado de doutor na vida quanto pela área jurídica. Então, eu acho que isso tem uma importância ainda maior na área que você se encontra. Há toda a discussão que você nomeia como desigualdade, obviamente é uma desigualdade, mas que está na perspectiva da interseccionalidade. Também acho que é um ganho, é um olhar que você já tinha desde antes e que está, você até fala, não vou demorar muito tempo aqui porque já não dá, não é uma tese de doutorado, mas da importância de pontuar. Não é muito comum ter mestrado com 17 entrevistas e todo esse percurso. Então, quero valorizar isso também, ao mesmo tempo que eu fiquei pensando se o que você fez e nomeou como observação participante, se seria mesmo uma observação participante, ou mais próximo do que se chama de uma etnografia digital, ou de uma... Porque, pelo que eu entendi, você pode até falar, não, mas embora se participe, né, talvez seja um pouco distante do que se coloca como uma observação em grupos de WhatsApp, por exemplo, né? Foi mais no âmbito das plataformas e mais de observação de interface, pelo que eu entendi. Mas nada assim, não é uma grande questão, mas uma percepção de como eu leria essa questão metodológica. Tem uma questão de ordem de organização do texto que eu senti ao lendo, né? E que às vezes você está tão imersa no texto que não repara muito. E aí, se for virar livro, eu tentaria dar uma outra organização. Isso até pelo número de páginas. A primeira parte da sua dissertação, o primeiro capítulo tem quase 100 páginas, depois os outros juntos têm outras 100 páginas. Você teve, me parece, uma certa ansiedade de contar tudo muito no primeiro capítulo. Aconteceu isso, aconteceu aquilo. A organização dos streamers. E isso ficou, é como se estivesse apressando a contar um pouco do final. E aí a parte teórica vem um pouco mais para frente, né? Você reconta a metodologia de novo lá. Então, acho que seria, quando transformar em livro, dar alguma edição para isso. Tipo, vou fazer um capítulo metodológico deste jeito, vou guardar talvez essa parte do apagão dos streamers para o último capítulo, que você fala de direito do trabalho, que acabou que... e aí, como você anunciou muito no primeiro capítulo, nossa, apagão dos streamers, quando chegou no capítulo 4, eu imaginei que você fosse fazer um tratado sobre organização coletiva, porque você já tinha tratado num capítulo que nem é sobre organização coletiva, sobre aquilo. Aí chega no final, uma, 2 páginas, pelo menos, estava sem fôlego e tal. Então, acho que, por exemplo, se você tivesse colocado só ali, você valorizaria aquela própria sessão. Mas uma questão textual, assim, que resolve em 5 minutos de Word. Você manda pro... Mas na releitura. Nada também que prejudique, mas que durante a leitura isso vai indo e voltando. 2 provocações, pequenas também. A primeira está no próprio título, Plataforma Digital Social. E eu entendo e por que se escolhe a plataforma digital social, tipo, não é um determinismo tecnológico, enfim, toda essa discussão de pontuar, né? Só que você varia ao longo da dissertação e na apresentação entre plataforma digital social e plataforma digital. Aí, talvez essa seja uma pergunta, tipo, defenda-se. Qual é a definição que você prefere, por quê e a importância disso? Você já fala, não, para mim, se for plataforma digital ou plataforma digital social, o que eu estou entendendo é isso. Né? Até porque, às vezes, eu noto que você está chamando a plataforma digital social para diferenciar as plataformas digitais de trabalho. Mas é a impressão, eu queria te ouvir um pouco mais
A segunda questão, que até se for virar livro, eu não sei se eu deixaria, possivelmente deletaria, que é a ideia de agrupar a partir do método da cartografia, que está logo na introdução, e não é desenvolvido. O método da cartografia, se for ver, tem inúmeras implicações deleuzianas, tem uma série de... E o que você fez não tem nenhuma... tem muito mérito daquilo, mas não necessariamente seguiu, a meu ver, na prática, o que se coloca como... Você nem, eu acho que teve o objetivo mesmo de, bom, vou seguir um método cartográfico e sucesso. Você pode estar falando, eu tive sim, mas eu acho que nem precisaria estar ali, de algum sentido, e estaria bem justificada a metodologia. Porque senão, eles falam, não, seguir esse método, quais as implicações metodológicas de pensar, não, talvez até foi um cuidado dobrado que, para mim, não afeta, né? Mas também, se você discordar, me avisa e a gente discute. Outra coisa muito interessante que faz pensar na teoria e na empiria é opacidade e visibilidade. Quer dizer, o que tem de opaco e mais do que... e sempre a gente vai comparar com aquilo, né, com as plataformas de entrega, em que aqui tem um trabalho de visibilidade. Eu diria que até mais do que... O trabalho de esperança, por esperança, é articulado com o trabalho de visibilidade. Porque senão, você não chega nas estrelas. Porque para o entregador chegar nas estrelas, ele continua de uma maneira invisibilizado nas entregas. O do streamer não, ele tem que se tornar visível. E eu estou aqui na URCA sou hospedado com colegas do MTST. E aí eu estava lendo o trabalho e estava lendo em voz alta algumas das passagens. E um deles falou, o MTST tem feito lives sempre para poder marcar institucionalmente o peso do MTST na plataforma, que é o núcleo de tecnologia, porque a Twitch entende que se você fica um tempo sem aquilo, vai embora, né? Então, esse trabalho de visibilidade que é ligado a uma aspiração, que é o que você vai chamar realmente de um trabalho que é o hope labor, né? Que é um trabalho por esperança. E aí, se você quiser continuar os teus estudos, doutorado, sanduíche, visiting fellow, essas coisas todas. 2 grandes nomes. Um é da Brooke Erin Duffy, professora em Cornell. Ela tem até uma doutoranda que é brasileira e estuda o trabalho de cosplayers no Brasil. E o meu coleguíssimo de departamento holandês, 3 metros de altura, David Nieborg. E ele tem uma orientanda que está estudando streamers em perspectiva interseccional no Canadá. Então tem o pessoal que, se quiser, vamos fazer um evento, manda um trabalho para um evento, coisa e tal. Tem gente que está dialogando com essas mesmas, com talvez outras expressões, usando o trabalho aspiracional, o trabalho de visibilidade, mas que no fundo vai chegar às mesmas conclusões que você chega em termos de trabalho por esperança e essa questão toda da opacidade e visibilidade. A questão do capítulo 2, eu achei interessante como no manifesto dos streamers eles acharam a ideia de sindicato agressiva. Isso é muito sintomático quando você fala um sindicato é uma coisa agressiva, né? E o tanto de trabalho ideológico que foi feito nas últimas décadas para que as pessoas se naturalizassem isso. Nossa, sindicato, que agressivo você. Né? As empresas não são, o sindicato que e essa expressão, como acaba sendo uma expressão feia, né? Como luta de classes e coisa e tal. Então, tem até mais pano para manga se você quiser. Aqui você apresentou algumas, então dá para você fazer 50 apresentações focando nessas questões. Algumas questões teóricas. E aí, numa delas é que tipo, eu que te indiquei o conceito, mas eu fiquei lendo e fiquei pensando, o conceito de heteromação, ele eu acho que mais te ajudou analiticamente quando você vai falar do trabalho comunicativo, especialmente.
Quer dizer, quando você vai detalhar o conceito no geral de heteromação, eu fiquei com a impressão de que ele é um contexto, mas o que mais te ajudou foi trabalho comunicativo. E aí tem outra dica para quando você for editar. Você vai usar a estrutura de trabalho cognitivo, que é até muito discutida dependendo da corrente de marxismo que você for atrás, né? E depois você vai falar de fábrica social, que está em outro momento. Essa noção de fábrica social, eu acho que te ajuda mais, até conectando, assim. Até pensar de expropriação de valor, que é um debate que você... até bom que você não tenha ido até o fim, porque é um debate super espinhoso, que é o debate todo, afinal, quem produz valor nisso? Que é o debate da economia política, que é um debate que as pessoas ficam 7 dias, 24 horas por dia falando, sem streamar, porque eu acho que não conhece o Twitch, e não chegou a lugar nenhum. Que é o debate sobre o que é trabalho gratuito nas redes sociais, se os usuários produzem valor, quem é explorado, não sei o que lá. Ainda bem que você não entrou nessa seara, que é quase um debate assim, ou de quem tem a carteirinha de mais marxista, porque quem lê o melhor Capital, tem toda essa questão, as disputas de fãs. Mas então você aponta para isso, a partir do texto do Adam Badger e do Nils von Dorn, de que tem uma apropriação de valor por essa fábrica social. E tem algo que pode ser um pulo do gato para os seus próximos passos, que é de que maneira que essa fábrica social, se for pensar de como a Silvia Federici vai pensar lá com as feministas marxistas o que é o trabalho, tanto doméstico, de cuidado, é a partir da noção de fábrica social que ela vai pensar a desigualdade de gênero no trabalho. Então, aqui você tem um elemento conceitual que está ali, no meio de campo, que você consegue articular desde a heteromação até as desigualdades entre interseccionalidades. Como você vai fazer isso é você que vai dizer pelos próximos anos. Eu só estou te dando a corda. Mas eu tenho uma dica. O novo livro da Kylie Jarrett, que chama Digital Labor. Só isso é o título do trabalho dela. Mas que vai um pouco nessa linha de que maneira que, para além do debate sobre free labor, de que maneira que você tem a apropriação do valor desses criadores de conteúdo a partir dessa noção de uma fábrica social. Do ponto de vista, obviamente, mais, enfim, sociológicos e tal. Deixa eu ver o que é essa noção de fábrica social. Eu gostei muito das reflexões e explanações metodológicas suas, acho que isso também foi, inclusive a sua própria desativação no Instagram, eu acho que isso foi importante de você contar esse processo, porque acho que mostra também, cria uma conta e aí se entende como se aquilo fosse fake ou alguma coisa assim, na caça às coisas das fazendas de clique ou alguma coisa. Então, acho que isso é importante. E aí eu fiquei pensando na composição interseccional da tua amostra. Para além do que você faz uma síntese a partir de alguns marcadores que, desde assim, questões de deficiência e tal. Em seguida vem uma tabela. E a tabela mostra duas coisas que não necessariamente você estava prestando atenção, mas como você se sistematiza, fica um pouco claro. A principal delas é a questão das regiões do país. Como esse pode ser um marcador interessante. Você tem pelo menos metade que é de sul-sudeste. Então, isso, se você for aprofundar esses achados, é uma outra variável levar em conta. É outra que você coloca e não necessariamente analisa, mas essa teria que, enfim, aprofundar um pouco mais, que não está lidado, que é a formação. Mas essa da região pode ser muito interessante de trabalhar, assim, né? Algo que eu queria te ouvir um pouco mais, eu não sei se é algo que me escapou, que é de que maneira que foram escolhidos os nomes dos entrevistados, se são deles mesmos, se foram escolhidos, se você perguntou para a pessoa que quer ser chamada por qual nome, e os passos metodológicos para isso, assim, como é que foi essa... E ainda bem que colocou o nome, que eu odeio quando fala E1 diz que F3...
Isso para o leitor é horrível, porque você não cria identificação nenhuma, né? Já falei um pouco das aspirações. Eu gostei dos relatos sobre os contratos e fiquei muito com, como a gente trabalha no Fair Work com aquelas definições, né? De que você passa por todas as dimensões do Fair Work. Você passa por remuneração, você passa por condições de trabalho, saúde. A parte de saúde é genial. Você passa por contrato, você passa pelo gerenciamento, pelo controle e passa pela representação. Então, se você quiser, por exemplo, fazer um paper só sobre de que maneiras que... Como você revise suas coisas, todas as suas entrevistas, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, ponto 5 de Fair Work. Você consegue encarar isso, até porque esse não é um debate feito no próprio Fair Work. Ou seja, é uma maneira de você também dar um... Exatamente. E de trazer alguma contribuição. Tem elementos aqui. Por que vocês não estão olhando para isso ainda? O sistema de estrelato também, como esse gerenciamento, que faz parte desse duplo jogo, eu acho que eu chamaria isso de duplo jogo, que você coloca das regras do jogo no início, que é o jogo como game e o jogo como o jogo de poder, né? Como o duplo jogo da plataforma de streaming. No capítulo 4, eu deixar mais para a Renata falar, mas eu achei exatamente essas ações que o princípio de Fair Work acho que traz uma contribuição para o direito do trabalho, que é uma preocupação da Sayonara na qualificação, do tipo, você está muito sociológica, de que maneira que você traz contribuição, você responde bem isso, mande para a Sayonara esse capítulo, que eu acho que também ela vai ficar feliz a partir do que ela trouxe na qualificação. Eu já falei da saúde, uso de café energético, problema físico e toda essa coisa que a gente, que é professor, também vive de alguma maneira. E é interessante essa coisa... eu comecei a estudar no mestrado jornalistas freelancers. Essa coisa da incerteza, as narrativas são muito semelhantes, já faz mais de 10 anos. O Pedro, como eu falo, eu sempre trabalho na incerteza. Eu não tenho possibilidade de fazer outra coisa, mas o bom é que eu trabalho em casa. Mas eu tenho pessoas que me apoiam, então coisa da rede. Enfim, tudo isso é interessante. Eu fiquei pensando muito nisso das continuidades dos discursos de pessoas em situações mais ou menos trabalhando de casa, com incerteza, mesmo que sejam em áreas às vezes distintas, alguma coisa assim. O pessoal da mídia, né? E o pessoal da mídia. É o mesmo pessoal, né? Sim, em sentido amplo, né? Exato, exatamente. Trabalhadores de uma maneira ligada ao cultura, de comunicação. Exatamente. Então você vai tendo... E essa questão de café energético que aparecia demais, né? Uma última indicação bibliográfica. Uma professora... Eu escrevi aqui, mas nem eu sei se é exatamente esse jeito que escreve, então eu vou falar. Kishona Gray, começa com K. E é uma professora que tem toda essa de Game Studies, que, se você quiser, também é um universo muito interessante de navegar. Que é uma professora que estuda games e interseccionalidade. Ela não fala de trabalho. É justamente o que está faltando lá, e você vai... Kishona Gray, eu acho que tem algum texto dela traduzido na revista Contracampo, da UF, que é da comunicação. Acho também que essa questão do trabalho de menores é um achado, né, que também acontece no trabalho de entregadores, e também não se fala muito. E, enfim, eu acho que esse último capítulo, é óbvio que você deve ter feito... Assim, o final de mestrado é sempre uma loucura, né? Então, dá para notar que no capítulo final, você falou, por favor, acaba aí, porque eu não aguento mais. Mas que ainda deu tempo de uma conclusão, você conseguiu sintetizar bem o que você fez, depois de 17 entrevistas feitas em tantos meses, transcrever tudo, analisar, e ainda ter feito mais 9 entrevistas que nem conseguiram ter entrado. Então, minha última observação e pergunta é o que você pretende fazer com essas 9 entrevistas que não entraram e com esses planos futuros. No mais, são as minhas observações.
Obrigadão pela oportunidade de ler o teu trabalho. Fique à vontade para fazer reactions ou fazer um stream na Twitch depois, comentando o que a gente falou. Obrigadão. Obrigado, professor Rafael. Aqui, a gente costuma fazer dois professores e a resposta, mas eu acho que foi tão rica as observações do professor Rafael que eu acho melhor a gente dividir. E aí, primeiro vai responder o professor Rafael e depois a professora Renata. É porque tem alguns comentários têm uma conexão em alguns pontos. Acha que é melhor fazer tudo de seguida? Talvez ela já... Então, tá bom. Aí já responda as duas. Ok. Então faremos as coisas convergem, outras... Eu só queria, só para não perder, não esquecer, é muito interessante isso, do sindicato muito agressivo, né? Sim. Mas o light deles não foi nem ouvido pela plataforma, né? O light, só ouviu um zumbido, né? Assim, aquele zumbido ali, deixa o zumbido acontecer, né? De repente, isso que é uma coisa boa. Professora Renata, então. Então, primeiro, bom dia, né, ao professor Rodrigo, à Jaqueline, ao professor Rafael, uma alegria estar com vocês. Bom dia aos pais da Jaqueline, aos presentes também, né, virtualmente. É uma alegria imensa estar aqui, eu agradeço demais o convite, acho que é uma oportunidade de aprendizado e também por ser a Jaqueline, né, que eu compartilho com ela não só, né, esse trabalho, mas também uma trajetória aí na extensão, na pesquisa, então reflexões que a gente já vem levando aí também de forma coletiva. Então é uma alegria especial. Bom, já partindo para o trabalho em si. Assim, já que eu achei o trabalho excelente, muito bem escrito, tá? Assim, realmente é muito bom de ler mesmo, sabe? Eu acho que ficou interessante, ficou fluido, não ficou chato, entediante. Eu achei que, assim, prende mesmo, você gerenciou bem a atenção do leitor. Então, achei excelente. Eu acho que a aposta, né, pela articulação de diferentes métodos também foi muito importante. Eu acho que a sua vivência, né, ela é importante para compreender esse universo. Acho que a observação participante, as entrevistas, todo esse acúmulo, de fato, acho que você consegue com isso compreender a atividade do streamer e visibilizar essa categoria de trabalhadores e trabalhadoras. Que, por exemplo, para mim, que sou uma pessoa externa ao mundo dos jogos eletrônicos, para mim era ainda algo nebuloso. Então, de fato, por isso que eu falo que é uma oportunidade assim, de aprendizado mesmo, né? A gente entender qual que é a dinâmica laboral de uma categoria crescente de trabalhadores e trabalhadoras. Isso é fundamental no mundo de hoje, que a gente está tentando entender toda, né, essa precarização corrente aí no mundo do trabalho. E aí, eu acho fenomenal, né, essa forma, né, que você, né, de compreender, né, essas diferentes formas de trabalho e a fragmentação de tarefas e como que envolve diferentes sujeitos, né? Aí em um momento você chama de fábrica social, em outros momentos de outra coisa, mas como que isso é necessário também no trabalho plataformizado. Então, como que é essa dinâmica, né? E o impacto disso tudo na construção do imaginário, dos horizontes de sentido. Isso aí eu acho também muito interessante, que você parte da subjetividade, mas sempre pensando o que isso impacta de uma maneira mais coletiva. E nisso tudo o papel do direito do trabalho e a importância de uma regulação pública dessa relação. Então, assim, eu acho excelente, eu acho que, de fato, com esse plus, né, que eu acho que você não chega a aprofundar, mas você indica, né, e faz esse caminho que é o caminho das opressões interseccionais. E aí eu acho excelente, né, tentar pensar a partir dessa ótica, né, que é também um caminho que você vai poder trilhar de agora para frente, né, assim. Bom, aí alguns pontos, né, que aí eu acho que alguns dialogam com o professor Rafael, que aí a gente já vai discutindo tudo de forma mais coletiva. O primeiro ponto tem um pouco a ver com essa colocação da fábrica social. Porque eu acho que no ponto ali, a partir da página 66, você trabalha a economia da atenção. Mas em outros pontos, você trabalha outros marcos teóricos e outras formas de compreender o trabalho.
E, de fato, quando a gente assume a posição de que a atenção produz valor, isso envolve uma certa concepção teórica também. Não que eu quero entrar quem tem a melhor leitura sobre o capital e tal, mas eu, de fato, acho que o impulso que as plataformas têm para que a atenção ela vire uma atividade, que seja um clique, que seja a produção de dados, que seja qualquer outra coisa que vá além da atenção, ela demonstra que o que produz valor não é simplesmente a atenção, é a atividade permanente que tantos usuários, né, e aí os streamers nem se fala, né, eles têm que estar em atividade o tempo inteiro, nem se for para beber água, nem se for para alongar, né, eles têm que estar em atividade o tempo inteiro. Mas os usuários também, eles são impulsionados o tempo todo. Eles ganham pontos para serem gastos em atividade pelo tempo de atenção, mas eles ganham ponto, ou seja, eles têm que gastar aquele ponto em atividade. Tem os impulsionamentos, aí vários momentos você fala, os elementos acionadores, os triggers, e várias formas de impulsionar para a atividade. E, de fato, isso eu acho que tem uma diferença. Mesmo, assim, eu não vou entrar na teoria do valor e começar uma discussão longa sobre mas de fato eu acho que a atividade é o ponto, e é por causa disso que existe todo esse direcionamento para a ação. Então, eu ficar online, né? Porque, por exemplo, o meu companheiro, ele gosta muito de xadrez, tem alguns jogos de xadrez na Twitch, então ele vê jogos de xadrez. Mas ele fala, eu não me inscrevo, eu só fico olhando. Ele valoriza a esfera do consumo daquele produto que está sendo produzido. Inclusive, ele adora os comentários que os usuários fazem. Ele aprende com os comentários, mas ele não clica, ele não faz nada. Aí eu fiquei, gente, será que... Não, ele está na esfera do consumo, mas ele ainda não produz valor. Ele até gostaria de ter mais tempo, né? Virar um produtor de valor da Twitch. Não isso, né? Mas isso é uma diferença. Então, assim, é uma coisa que eu acho que para o futuro, e eu gostaria de te ouvir também, o que você acha? Então, ficar online, a atenção. Agora, a disputa pela atenção, ela é colocada em um patamar muito superior em relação a outros momentos históricos. Isso aí é inegável, porque enquanto a gente tinha 7 canais, depois 40 canais, agora a gente tem 1 milhão de plataformas com milhões de possibilidades de atenção. Então, a disputa pela atenção é muito maior, né? Mas a disputa pela atividade, ela é maior ainda, né? Uma vez que tem atenção, você tem que impulsionar para a atividade, né? Então, isso eu acho importante, e eu acho que acaba que quando você trata economia de atenção, né, aí você usa o Cláudio Bueno, acaba que outros autores vão tratar o trabalho de outra forma. Aí entra até na questão do trabalho cognitivo, trabalho de comunicação, trabalho criativo, diferentes formas, mas sempre como atividade. E nunca como não atividade. Né? Aí a gente pode pensar, estar online é uma atividade ou não uma atividade? Sim, né? Mas como que a atividade, ela potencializa... Não, eu acho que é a atividade que cria, que produz valor. Vamos lá. Então, é só a gente tentar pensar isso, né? E eu gostaria de te ouvir mesmo, né? Você que está também vivenciando. O outro debate, né? Aí pulando um pouco mais para dialogar com o professor Rafael, que a questão da disputa pela autonomia, né, pelo conceito de autonomia, e a disputa, principalmente, que eu acho que é uma disputa que engloba mais coisas sobre o conceito de trabalho, né? E eu acho que a sua pesquisa, ela traz muito isso, ou seja, qual que é a concepção? Tudo que envolve prazer, tudo que envolve diversão, tudo que envolve, e aí, em menor grau, liberdade, não é trabalho. Né? Ou seja, o trabalho estranhado, o trabalho alienado, o trabalho ali subordinado, ele é a essência do trabalho. Virou como se o trabalho sob o jugo do capital é o trabalho, ou seja, não existe outra possibilidade de pensar o trabalho. Né? Então, como que essa disputa se coloca? Né? Ou seja, o trabalho não precisa ser isso, né?
Trabalho não precisa ser isso, trabalho ele pode ser outra coisa, pode incluir prazer, deve incluir, né? A gente pensa numa outra dinâmica aí de trabalho. E aí eu acho que a autonomia está muito na disputa do trabalho, né? A gente já discutiu pra caramba essa coisa da autonomia dos entregadores, né? E como que isso tem a ver com uma maior necessidade do trabalhador por maior liberdade e pela luta histórica dos trabalhadores contra o próprio poder diretivo dos empregadores sobre os corpos e mentes dos trabalhadores, né? Como que isso é funcionalizado pelas plataformas. Então, eu acho que é interessante assim, pensar também o debate da autonomia e a disputa pelo conceito de trabalho. E isso é bem interessante, eu acho que no seu trabalho, conectado com essa coisa, trabalho cognitivo, trabalho criativo, a disputa sobre o conceito de trabalho. Eu acho que as entrevistas, elas possibilitam muito essa reflexão. Na verdade, assim, o seu trabalho também faz a gente pensar em várias coisas. A outra coisa, assim, que eu fiquei pensando, né, que é um debate também que a gente já fez, as matrizes, né, político-ideológicas, por exemplo, entre os streamers. A gente chama isso, né, matrizes, tipo, o que alimenta, né, esse conjunto de trabalhadores, né, as diferentes formas de compreender tanto a sua atividade, mas também as formas de organização coletiva e formas de superar as opressões ali e as limitações que eles virem, né? E assim, acaba que, assim, cartograficamente, você conseguiu até mapear ali um conjunto de organizações coletivas. Você vai falar o quê? Você não teve esse objetivo, né? Mas, assim, que tem essa potencialidade. Você falou, tem um apagão da Twitch, que são, em geral, trabalhadores que parece que estão aí pensando de forma mais avançada, no sentido de conquista de direitos, se colocando como trabalhadores e pensando, né, para além daquela plataforma. Aí você tem aí a união dos streamers, que eu sou crítico à plataforma, mas eu sou empreendedor. Então, eu critico, mas assim, eu não sei se eu quero a CLT, né? Então, seria a sociocrítica, né? E você tem um outro conjunto de trabalhadores pulverizados que são empreendedores de si mesmos e que se entendem ali naquela dinâmica, né? Mas uma coisa que eu acho que difere, por exemplo, quando a gente pensa nos entregadores, é a própria essência da atividade, que eu fiquei pensando na relação dos jogos, do conteúdo dos jogos, com a construção política dos streamers. Sabe, como que os games, os próprios games, o conteúdo dos games e que a atividade deles o dia inteiro, que a realidade laboral deles o dia inteiro, tipo, eles pode conduzir a determinados perfis também políticos. Você nota alguma coisa assim? Porque, assim, o que constrói a dinâmica dos trabalhadores? É a atividade, né? Então, assim, qual que é a atividade? Então, assim, por exemplo, eu que não sou da dinâmica de jogos, eu sempre vejo assim, né? Quando a gente vê, assim, os jogos, né? Sempre, gente, será que esse jogo, como é? Você colocou uns jogos aí, o pessoal, né? Assim, todo armado. O que você lidar com certo perfil de jogo interfere na conformação da sua consciência, por exemplo, né? Isso eu não estou querendo concluir nada, né? Mas eu acho que tem a ver a atividade laboral e o conteúdo dessa atividade laboral com um certo perfil também político, ideológico, não sei, eu acho que sim. E aí isso também em relação à organização coletiva, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar a organização coletiva, será que tem uma relação do próprio game com os perfis de organização política? Sabe? E, de fato, assim, você acaba deixando essas organizações de forma pulverizada, mas você podia ter trabalhado ela de forma a entender essas coletividades de forma um pouco, não coletivos, mas tendências políticas que essas organizações acabam demonstrando. Por exemplo, a própria Wakanda, né? Wakanda Streamers, né?
que também são tendências, né? Ou seja, de visibilizar uma determinada opressão. E aí eu fiquei nessa dúvida se as pessoas entrevistadas, elas participavam de alguma iniciativa coletiva. Eu sempre fiquei pensando nisso. Será que essa pessoa aqui, ela participa de uma iniciativa? Mas não tinha essa pergunta, né, já aqui no Eu questionário. perguntava no final. No final. No final eu perguntava. Aí eu procurei lá, eu falei, gente, será que as pessoas participavam ou não? Se essa era uma questão, né? Assim, porque acaba que é um ponto para a gente pensar, por exemplo. Aí depois, no texto, você acaba assim, a gente fez um manifesto, eu também fiquei com a expectativa que o professor Welfer ficou, assim, não, vai chegar na organização coletiva, porque você tinha muitos elementos mesmo, mas eu entendo super, eu já fiz dissertação, doutorado, tese, o que na verdade a gente está debatendo aqui são para os desenvolvimentos posteriores, né, que são muito potentes em função da qualidade do seu trabalho, né. Mas então, e aí, por exemplo, aí você não fala do que aconteceu posteriormente. Então, a gente teve esse manifesto, você participou da reunião, né, da união dos streamers, inclusive interviu, participou e tudo, mas assim, e o que aconteceu depois? Nada. Então, nada mesmo, né? Então, não aconteceu nada. É também um dado de pesquisa. Não aconteceu nada. Tipo, eles não... E aí é isso, por exemplo, o que a gente vê nos empregadores, a mesma coisa, né? Eles não querem ser chamados sindicatos de forma alguma, né? Estão sempre querendo mudar os nomes. Não, esse perfil sociocrítico, né? Que critica as plataformas, mas também que não quer optar pela CLT, que acaba que é uma parte considerável, né? Que também tem esse, né? Que é pelo menos a experiência que a gente tem lá no projeto. Não, a gente quer chamar associação coletiva outra coisa, mas sindicato a gente não quer chamar. Então, assim, que é mais ou menos uma similaridade, né? Aí, outra coisa, Jaque, que eu fiquei, assim, refletindo, foi sobre se você pensa de alguma forma de retorno aos streamers do seu trabalho. Se você pensa se existe e se é possível alguma forma de retorno. Assim, ou com os entrevistados, ou alguma forma. E eu fiquei assim, como eu estou sempre, né, na área da educação popular para direitos, eu sempre fico pensando como fazer isso. Eu fiquei, gente, se a Jaque pensasse uma gamificação da formação em direitos. Falei, nossa, a Jaque seria a única que seria possível a pensar a formação em direitos através de game. Porque você é uma jogadora, né? Então você poderia pensar aí a transformação da sua dissertação em um game de formação em direitos. Fiquei pensando nisso. Mas já tem, ela vai responder, né? Para tentar retornar, né, todo esse conteúdo, porque eu acho muito importante, Jaque, porque o que você faz? Qual que é a questão? Eles estão sempre se colocando como responsáveis pela realidade laboral que eles enfrentam. O que seu trabalho faz? Coloque isso em perspectiva. Ou seja, dá oportunidade para cada streamer olhar de forma mais ampla para o trabalho e para a organização que a plataforma tem. Então, por isso que é tão essencial esse retorno, porque eles são, mas isso não é individual, é um problema coletivo e compartilhado, né? Então, como que a gente vai enfrentar isso? E aí, uma última questão, que aí não é o objetivo, é só uma curiosidade. Se a relação, né, de streamer foi analisada em algum momento pela Justiça do Trabalho, ou se tem notícia de algum país que já analisou, né, juridicamente, assim, através do sistema de justiça, essa relação, né, de trabalho, essa relação entre streamer e plataforma. Se vocês têm alguma notícia. No Brasil, não. Eu pesquisei na época, né? Agora eu não sei. Mas no início da pesquisa, depois eu falo. Então, mas é isso. Então, mais uma vez, Jaque, obrigada pelo convite. Foi uma leitura aí intensa, rápida, mas que eu gostei muito e que eu aprendi muito também.
Obrigado, professora Renata. Só falando, a minha primeira aula, todo semestre, né, de Direito do Trabalho, é questionando o que é trabalho. A primeira aula, acho que você teve, a Natália, né? A aula discutindo e tentando ampliar, né? E uma das coisas que eu falo é isso mesmo. Percebam como aquilo que dá prazer, há uma resistência muito grande de se chamar trabalho, né? Desde a minha primeira pesquisa aqui, na faculdade, que era sobre trabalhos profissionais do sexo. E, passando mais à frente, a questão da gente pensar, os artistas são comumente chamados de vagabundos, não é? São vagabundos, o cara está vendendo a poesia dele, na verdade ele é um vagabundo, na verdade o cara que está tocando, lembra da cigarra e o... A cigarra e a formiguinha. A cigarra e a formiga, né? A formiga está trabalhando enquanto a cigarra está se divertindo. Tem uma questão que, olha como que é antigo isso, né? Uma fábula muito antiga em relação a isso, né? Mas... Eu queria comentar 3 coisinhas só. Isso. A primeira é essa questão do prazer. Quando você trabalha no jornalista, também, eles encaram muito como uma missão também. Como assim? Eu não vou cobrir o velório da rainha ou quer dizer, o jornalista esportivo, por exemplo. Então, essa questão, tem um relato que eu tinha, que eu fico na redação do jornal até 3 da manhã. Como eu fiz durante toda a minha vida isso, hoje em dia minha família não olha mais para minha cara. Tinha relatos desse jeito. A segunda questão, essa questão da mobilização, é interessante essa questão, né? Que vai ser uma constante nos diferentes setores da economia de plataformas, de uma mobilização que não vira uma organização, em termos mais... Uma ação coletiva que acaba... Exato. E o terceiro ponto, que eu já me esqueci, depois a gente lembra. retoma. Então vamos lá, Jaqueline, por favor, responda. Bom, eu queria agradecer, né, obviamente, as contribuições incríveis que o professor Rafael e a professora Renata deram à minha pesquisa, e os elogios também. Eu fico, enfim, não tenho nem palavras para expressar o sentimento que eu tenho quando ouço isso de professores renomados e com tanta experiência, assim como vocês. Bom, passando para falar sobre os pontos, né, essa questão do que há de específico, né, que o professor relatou sobre o trabalho da Twitch, foi uma questão assim, que eu tentava, né? Inclusive eu participei de um congresso, e aí a minha amiga Eneida, ela não está podendo assistir, mas ela faz parte do Tribe 21, ela falou, olha, tenta observar o que tem de específico, mas eu também observava tantas coisas em comum, eu falei assim, é difícil, né, articular ali no momento da dissertação, que a gente tem que ter um prazo exíguo, né, para poder cumprir, articular o que você vai observar, mas por isso que eu achei tão importante destacar alguma atenção para a parte, por exemplo, da desigualdade, né, que existia dentro da plataforma, que eu acho que é uma das peculiaridades daquela plataforma, da dinâmica, apesar de existirem desigualdades em outras plataformas, como a de entregas, né, que a própria pesquisa da Eneida analisa, mas é uma desigualdade em um sentido diferente, porque na plataforma de entregas da Eneida, por exemplo, há a predominância de pessoas negras. E nessa plataforma é o oposto, né? Então, eu achei que era uma questão interessante de analisar, mas que eu pretendo realmente aprofundar em uma pesquisa posterior, porque não tinha como fazer de uma forma aprofundada, falar de todos os pontos encontrados nessa pesquisa, que depois eu vou até falar sobre as outras entrevistas que eu nem tive como analisar. E aí, sobre a observação participante, que o professor Rafael perguntou, né? Seria realmente uma observação participante? Eu, assim, na minha percepção, seria uma observação participante, porque eu entrava também nas streams e ficava assistindo, interagindo com o chat, vendo se eu conseguia... enfim, a partir dessa interação eu verifiquei, por exemplo, que por eu não ser inscrita no canal que eu estava assistindo, acho que eu até relatei isso, eu tinha uma dificuldade de interagir, porque eu percebia que às vezes o streamer respondia mais a pessoa que estava inscrita no chat, porque tinha um distintivo lá, e aí isso direcionava a atenção dele, por exemplo, para ele responder aquela pessoa, e não a mim, que não tinha, né? Não tinha os emotes, né? São aquelas figurinhas que eram características daquela comunidade. Então, eu estava ali, mas eu não pertencia àquela comunidade. Então, assim, acessar essa experiência eu só consegui participando, de certa forma, apesar de eu não ter participado, assim, grandes períodos, né, a integrar durante um mês, mas eu tentei
na medida do possível, né, dentro do mestrado, né, desse tempo exíguo, além de depois ter que realizar as entrevistas, participar de alguma forma. E eu não relatei, mas eu cheguei a realizar stream na Twitch também. Eu ia fazer um relato do que eu achei ali, né, a partir dessa experiência, mas era tanta coisa. Eu também entrevistei dentro dessas entrevistas, eu acho que não deu para vocês verem, mas eu entrevistei um membro do apagão da Twitch, que eu ia colocar lá no final, né? Só que não deu tempo. Então, tem muito dado ainda que eu vou ter que explorar depois. Mas, enfim. Aí por isso que eu acho que era uma questão, né, que eu estava falando da observação participante, por eu ter também feito essa stream, que apesar de eu não ter feito esse relato, né, eu consegui ali direcionar algumas coisas da minha pesquisa. Sobre a organização do texto, eu realmente acho, eu também estava em dúvida, por exemplo, onde estava ali aquela organização coletiva, eu falei assim, gente, será que eu não boto no final? Enfim, mas é uma questão realmente que, no meio disso tudo, é difícil, né, definir com esse feedback. Eu acho que realmente é uma coisa que eu tenho que organizar depois. Aí, sobre plataforma digital social, né, que você mencionou. Ele é um conceito do Casilli, que eu abordei no capítulo, não lembro agora, 02, mas que é um tipo de plataforma digital. E por isso que eu não falo sempre em plataforma digital social, não todo o texto, porque a plataforma digital social seria uma espécie de plataforma digital. E aí eu, às vezes, também menciono só a plataforma, porque quando a gente vai escrevendo, né, a gente tenta sempre... Nossa, eu tinha uma lista ali de sinônimos para escrever, porque eu sabia que eu ia repetir aquela palavra várias vezes. Aí eu escrevia plataforma digital, tweet. Então, era um meio mesmo de escrita mesmo, de não tornar aquilo enfadonho, repetitivo, que utilizar a plataforma digital social durante todo o texto, eu achei que isso ia tornar uma expressão muito grande. Mas, a partir daquela análise que eu realizei no capítulo destrinchando as classificações do Casilli, eu enquadro o Twitch como uma plataforma digital social, mas como uma espécie, né, de plataforma digital. Sobre o método da cartografia, bom, foi uma tentativa, né, como eu disse ali na minha introdução, de mapear todos, não só as características, mas também como os desafios jurídicos, né, todos eu não digo, porque eu acho que isso é uma pretensão que eu como uma única pesquisadora, não conseguiria, mas os que eu encontrei e considerei relevantes, né, para colocar naquela pesquisa. E ressalto mais uma vez que tem características e questões que eu nem pude incluir, porque senão eu não ia terminar a dissertação, né? Então, tem muito material ainda empírico para ser analisado. Mas a pretensão da cartografia foi justamente esse, de mapear várias características, mas sem aprofundá-las com com essa pretensão de aprofundamento, porque nesse tempo, né, e nessa metodologia, eu não conseguiria fazer isso. Então, por isso que eu elenquei assim, que seria uma cartografia. Mas, com relação a essa questão que você falou do Deleuze, né, realmente, essa pretensão eu não tinha. Então, talvez seja uma questão de nomenclatura mesmo, e limitação até mesmo do tempo, né, de aprofundar essas questões. Mas a pretensão da cartografia era justamente mapear essas características diversas sem aprofundá-las, porque nesse mapeamento não seria possível. E aí, deixa eu ver o que eu mais falaria do professor Rafael, isso aqui foi indicação. A questão da região que você mencionou, dos países, eu verifiquei, né, realmente, que tinha uma concentração no Sul e no Sudeste, sobretudo no Sudeste, que tinha até gente que era do Sul e veio para o Sudeste, né? E aí, isso não foi uma coisa que eu mencionei na pesquisa, mas São Paulo é o polo, né, de organização e de concentração dos streamers e dos gamers também, dos jogadores profissionais de esportes. Inclusive, existem casas que um time, por exemplo, contrata streamers, contrata jogadores profissionais e se reúnem nessas casas que geralmente ficam em São Paulo. Então, há uma migração realmente dessas pessoas para esse polo ali de organização. Então, eu acredito que essa concentração, sobretudo quando eu pergunto qual é a sua residência atual de pessoas que não moravam ali e agora estão nesse centro, é justamente essa organização desse polo ali em São Paulo, também no Sudeste, de certa forma, mas se concentrando em São Paulo. Mas eu acho que é uma questão realmente que deve ser aprofundada em pesquisa posterior, que é interessante de analisar. Sobre os nomes dos entrevistados, eu perguntava o nome da pessoa, né, o nome próprio, né?
Só que eu optei por anonimizar esse nome, né? E até mesmo a região, eu perguntava onde a pessoa morava. Aí me dizia o estado, às vezes me dizia o município, mas eu achei melhor deixar só a região para não tornar um dado tão pessoal, né? E aí eu acredito que foi uma estratégia que eu utilizei para não ser possível identificar de uma forma tão fácil, né? Eu não vou dizer que está totalmente desidentificado, porque, enfim, eu não, acho que não posso dizer isso, mas foi uma tentativa, né, de desidentificar essas pessoas. Aí, a partir da região e a partir do nome. E também, durante as transcrições, quando a pessoa dizia nome de filho, de familiar ou de localidade, eu sempre tentei anonimizar. Também, quando falava, eu sou contratado por uma empresa, por uma determinada rede de televisão, a pessoa falava o nome. Aí eu também optei por não dizer qual era o nome da rede de televisão ou de uma empresa específica, sempre para tentar buscar resguardar os dados pessoais dessas pessoas, né? Então, por isso que... Aí, como é que eu escolhi os nomes? Eu tentei utilizar nomes justamente para poder dizer qual era o gênero, né? Que seria uma forma mais fácil. Eu acho que também utilizar números, foi o que você falou, torna muito desagradável para a leitura. E aí, como que eu selecionei? Eu busquei nomes mais populares do Brasil para poder dar para essas pessoas também, porque aí é uma forma mais, como eu poderia dizer, não subjetiva, né? De atribuir esses nomes para essas pessoas. Então, foi dessa forma que eu escolhi esses nomes. Sobre a questão do FEWORK, que inclusive a gente teve uma reunião, né, professor, na semana passada, e eu estava conversando com o professor Jonas, que faz parte da coordenação, que por eu estar no projeto do FEWORK ao mesmo tempo que eu estava realizando a pesquisa, eu acho que houveram, né, intersecções ali, trocas dos princípios do projeto, que também foram um meio de análise ali das minhas perguntas na hora de elaborar, porque o formulário que o FEWORK utiliza para realizar as entrevistas também traz aspectos que eu achei relevantes e acabei incluindo. E aí eu até falei que eu acho interessante depois eu fazer uma análise, né, sobre esses princípios em um artigo posterior. Aí eu acho que você até mencionou na minha qualificação que eu poderia escolher isso para fazer na dissertação, mas aí eu optei por fazer em artigo posterior, mas é uma pretensão minha justamente de seguir isso. E aí, sobre as entrevistas, né, que eu realizei, entrevistas que eu não consegui analisar dentro dessa dissertação, eu pretendo, elas já estão, a maioria estão transcritas, mas realmente não tinha como fazer análise, eram quase mais 10 entrevistas, né, eu fiz 17, acho que tinha 25 ou 26, mais a do administrador lá do apagão da Twitch. Então, eu pretendo depois analisar e complementar esses dados. Não sei se eu também pretendo depois fazer um doutorado, não sei se eu faço isso em um artigo, enfim, é uma questão realmente, depois eu vou ter que conversar com o meu orientador. Mas não vão ser descartadas, então a maioria já estão transcritas. E aí, passando para a questão, né, para as análises que a professora Renata suscitou, sobre a questão da atenção, eu acho que justamente, por exemplo, quando você falou que quando o usuário está ali na plataforma e já está ganhando pontos, esses pontos são uma forma de tentar prender ainda mais essa atenção, né? E aí a plataforma da Twitch, ela faz parte do ecossistema da Amazon, por exemplo, e inclusive eu identifiquei durante a observação das streams que existem, por exemplo, anúncios sobre a Amazon Prime para entregas mais rápidas. Então, seria aquele sistema de rede que o Sinsec fala, né, do capitalismo de plataforma, que você pega usuários de uma plataforma específica da Twitch e tenta jogar ele também para plataforma de varejo, também para outras plataformas do mesmo ecossistema da Amazon. Então, o mero fato da pessoa estar assistindo, ela também vai ter que assistir aquele anúncio, porque na Twitch não dá para pular, né? A não ser que você seja inscrito. E você, por exemplo, mencionou que o seu marido, como exemplo, não é inscrito, então ele vai ter que assistir. Então, o fato de ele estar assistindo, isso já vai poder influenciar a ação dele de depois comprar na plataforma de varejo da Amazon. Não, mas ele está consumindo, né? Está na esfera do consumo e não da produção de valor. Não, mas aí a questão também dele escolher um determinado conteúdo para assistir também direciona como esses produtos vão ser realizados, que o próprio Cláudio Seles fala, que a economia da atenção ela não engloba apenas a esfera do consumo, engloba também a esfera da produção. Então, por exemplo, se um número maior de espectadores se concentra em determinado jogo,
as empresas que estão produzindo esse jogo e vão realizar parcerias com a Twitch para utilizar essas informações, inclusive isso tem nos termos de privacidade da Twitch, elas vão buscar produzir jogos daquele tema, daquele modelo, enfim, jogos que conversem, que eles sabem que vão ser provavelmente mais consumidos pelo público. Então, a mera atenção também é utilizada para a produção De dados, né? de dados e de produtos. Porque aí você está consumindo um produto e ele vai saber, olha, se tem mais gente consumindo esse tipo de produto, então a gente vai passar a produzir produtos semelhantes. Então, por isso que a própria atenção também gera valor nesse sentido. E aí, outra questão que eu ia mencionar de um exemplo de um streamer, é que o streamer, como eu disse, né, existe ali toda essa questão da organização do chat. Como não inscrita, eu não era respondida. Então, nessa questão, apesar dele, a não ação dele, de não me responder, também é uma resposta relacionada a todo esse sistema. Né? Então, e me impulsiona a querer adquirir o produto, né, e fazer parte daquela comunidade e permanecer ali mais integrado, enfim. Então, eu acho que essa questão da atenção dele também gera o valor, a atenção e a ausência da atenção, né, nesse sentido, porque aí vai me impulsionar a ser inscrita e vai gerar o valor dentro da plataforma, ou eu não inscrita, não gero valor, mas ao mesmo tempo fico ali com essa angústia, nossa, eu quero fazer parte daquela comunidade, entendeu? Eu acho que, apesar de entender essa diferenciação que você fala, eu acho que está muito imbricado essas duas dimensões, por isso que eu achei muito importante utilizá-las ali, até porque estar online também, que era uma outra questão que eu ia dizer, gera cookies de dados, né, de localização, enfim, outros dados que a gente nem sabe direito, né, mas, enfim, está gerando dados o tempo inteiro na plataforma. E aí, sobre você mencionou a questão da disputa, né, pelo conceito de autonomia e trabalho, e eu acho que eu concordo totalmente, eu acho que é uma disputa mesmo. Inclusive, você vê que nos relatos, às vezes a pessoa fala, ah, não, mas eu comecei como um hobby. E aí, naquele momento, eu não considerava como trabalho. Até certo ponto em que eu comecei a ver que eu tinha que dar alguma atenção maior porque o meu canal está crescendo, ou porque eu tenho o maior objetivo de ficar ali. E aí, cada vez mais, vai transitando ali para a compreensão de como eu trabalho. Mas por que a pessoa, desde o início que ela decidiu se dedicar para aquela atividade, que geralmente é sugerido pela plataforma, você tem horários pré-estabelecidos, você realize uma determinada quantidade de horas de transmissão para você poder ganhar público, então, desde o início, apesar das pessoas não conseguirem, elas tentam se organizar. E essa organização vai se consolidando ao longo do tempo, até certo momento que a pessoa está bem mais organizada. Uhum. Mas nessa tentativa, né, de criar uma rotina, também é uma tentativa de se adequar ao que a plataforma tem determinado, e mesmo que não tenha uma rotina, também é um trabalho, porque continua gerando valor, mesmo que seja uma live por mês que eu realize. Então, eu acho que realmente é uma disputa dentro desses discursos de que, em certo momento, a pessoa considera hobby e só depois se considera como trabalho. Eu acho que é uma disputa dentro mesmo desses relatos que eles davam e que deve ser refletido, porque eu também concordo que um trabalho que é prazeroso pode continuar sendo um trabalho. E aí eu acho também que se relaciona, por exemplo, quando eu estou fazendo minha dissertação de mestrado, as pessoas acham que eu não estou trabalhando. Por que o estudo não é considerado um trabalho? Eu lembro que na primeira aula do professor ele fala, estudar também é um trabalho, e desde então, sempre que eu penso que eu não estou trabalhando, eu falo, não, eu estou trabalhando sim, porque eu também estou dedicando um tempo da minha atividade com uma determinada finalidade. Apesar de não estar sendo produtivo para uma empresa capitalista. Como que isso tem relação com a esfera da produção? Né? Se você não está integrado à esfera da produção, você não está realizando o trabalho. Mas no caso dos streamers, mesmo realizando, mesmo integrados, às vezes eles não se consideram. Né? Então, isso é interessante de ser analisado, é uma reflexão que eu vou ter que aprofundar, realmente. Não tinha como aprofundar tudo isso dentro dessa dissertação. Sobre as matrizes político-ideológicas, eu achei muito interessante a sua sugestão, porque realmente eu não tinha pensado nisso, né, em organizar. Eu queria, assim, eu falei, caramba, será que eu tinha como fazer alguma coisa do que a gente tinha feito naquele projeto, né, que a gente escreveu sobre o projeto de extensão? Mas durante a dissertação sobre tantas características, tanta riqueza de material, eu não tinha me passado essa ideia
E eu achei realmente que o apagão da Twitch e a união dos streamers definem duas matrizes, né, diferentes. E aí é interessante analisar isso posteriormente, né, aprofundando aí com essa entrevista que eu já disse que eu tenho com a união, com o apagão, né, da Twitch, articulando com os dados que eu já relatei na dissertação sobre a união dos streamers. Acho que aí já definem-se duas matrizes político-ideológicas interessantes de ser analisadas, a Wakanda também como um coletivo importante. E aí, sobre a questão do perfil de jogo, eu e o professor Carelli já tínhamos até conversado sobre isso, eu fiz até um projeto que não foi aceito em uma revista, depois eu decidi mexer nisso depois, sobre a questão dos jogos de tiro, né? Que são jogos em primeira pessoa de tiro, que cultivam ali uma normalidade do uso dessas armas, e geralmente pelo Estado, porque nesses jogos geralmente é o Estado contra terroristas. Então isso também cultiva ali uma ideia da existência de uma máquina de guerra que é justa contra pessoas injustas, terroristas, sem questionar se essas pessoas realmente são terroristas. Por que essas pessoas foram denominadas terroristas, né? Isso já naturaliza desde então a violência do Estado. Então, eu acho, sim, que isso se relaciona ali com conteúdos políticos, com a formação político-ideológica. Eu acho que ali o jogo que você joga, eu acho que, sim, tem influência, não é uma influência determinante, mas eu acho que tem uma influência e que deve ser refletida nessa naturalização desses jogos, que são um dos jogos mais comuns, assim, dentro da plataforma e dentro do universo dos jogos também. Mas que, enfim, é uma questão que eu tenho que aprofundar e refletir mais. E aí, sobre a questão, você perguntou se as pessoas participavam da organização coletiva, eu perguntava, mas muitos não tinham participado. Eu acho que a minha impressão que ficou foi que a estratégia da Twitch de ter estabelecido um auxílio não foi só estabelecer o auxílio, foi também evitar uma debandada em massa, logo depois da mudança da remuneração. Então, acho que isso deu uma segurada, porque as pessoas tinham que realizar a média de horas que elas tinham realizado nos meses anteriores. E aí, por exemplo, o apagão propunha interromper um dia de live. Isso era uma coisa que prejudicaria essas pessoas. Então, algumas pessoas não tinham participado, mas tinham também entrevistados que participaram. E aí, o que aconteceu? Eu disse nada com relação à renda, né? Porque a remuneração da Twitch continuou tendo sido reduzida, enfim. Mas aí, quando eu estava falando, eu lembrei que a Twitch tomou uma medida referente aos ataques de ódio, né? Que eu chamo na dissertação de ataques de hate, que são a expressão utilizada pelo público da plataforma, né? Mas são discursos de ódio. E os ataques de bot, que são quando tem alguém ali comandando, né? Que direciona diversos perfis ali para poder ou flodar o chat, né? Que é falar várias mensagens, às vezes de conteúdo discriminatório, ou então começar a seguir de forma demasiada aquele canal para prejudicar, porque assim como no Instagram, a Twitch também veda que esses mecanismos sejam utilizados para poder criar um engajamento artificial. Mas, ao mesmo tempo que cria um engajamento artificial, também tem esse viés discriminatório. E aí, inclusive, teve um dos relatos que um streamer falou que a Twitch não tinha tomado nenhuma medida sobre isso antes, porque geralmente quem é prejudicado por esses ataques são pessoas menores na plataforma, né? São determinados públicos que sofrem discriminação. Então, por isso que a Twitch não tinha tomado uma medida anterior, mas que a partir desses movimentos e também do movimento internacional, que eu acho que eu cheguei a mencionar na dissertação, que foi o A Day of Twitch, né? Que o apagão também aderiu, reclamando sobre esses ataques, né, a Twitch realizou essas medidas posteriormente. Então, assim, teve essa medida, mas com relação à renda, não teve. E depois eu até observei se esses movimentos tinham se mantido, conversando, enfim. Basicamente, assim, foi interrompido, né? Foi um movimento que existe lá o canal do Discord, mas não há um movimento como existia anteriormente. Entendeu? Foi isso que aconteceu, que realmente eu não relatei, mas é uma questão que eu tenho que escrever, né, e depois adicionar. Sobre a forma de retorno dos streamers, sobre a pesquisa, eu pretendia, né, enviar pelo Instagram, que eu tinha lá estabelecido essa comunicação, mas
esse Instagram foi bloqueado, né? Eu não mencionei isso aqui na apresentação, mas para quem não sabe, quando eu estava realizando a apresentação, as entrevistas, eu fiz a comunicação por meio do Instagram. E aí, 2 contas de Instagram, né, minhas, foram bloqueadas. E isso impossibilita que agora eu, inclusive, faça esse retorno, né? Tá aí um prejuízo que eu, tipo, tinha pensado, mas não tinha me tornado consciente. Eu estava pensando, poxa, e agora como é que eu vou fazer? E fico até preocupada de mandar agora, eu tenho que pensar em qual conta eu vou utilizar para mandar, que pode ser depois bloqueada de novo. Né? Vamos ver aí o que eu vou fazer, mas eu pretendo, né, realizar esse retorno, tenho que estudar qual vai ser a melhor forma. E aí, sobre o projeto de debater e jogar, eu acho uma ótima proposta, né? Inclusive, no TRAB 21, a gente tinha pensado em o Marcos, meu colega Marcos Aragão, do TRAB 21, não sei se ele está aí assistindo, a gente tinha, né, conversado de fazer uma transmissão dentro da própria Twitch, jogando jogos de plataformas, ou um outro jogo do Role Play Game, que você conta uma história, e falando sobre trabalhadores de plataformas digitais e abordando essas perspectivas críticas, né? Legal. E a gente tentou fazer isso durante a dissertação, mas eu vi que não ia dar, e fica um projeto aí para depois, ele disse que vai rolar, então aí fica aí, gente, vai rolar isso em algum momento. E aí, como a professora perguntou, se alguma relação de streamer foi analisada pelo sistema de justiça, quando eu iniciei a pesquisa, né, a gente faz aquela pesquisa exploratória, né, para ver o que já foi realizado. Uhum. Eu não tinha achado naquele momento, e depois decidi realizar entrevistas, adotar outras metodologias, mas nesse momento específico eu não sei, mas na época que eu analisei não tinha no Brasil. Em outros países eu não analisei. E aí, por fim, o professor Rafael, né, comentou que algumas pessoas da área de jornalistas, né, falam, como é que eu não vou cobrir isso? Eu achei interessante porque isso também se reproduz no discurso dos streamers. Uma streamer relatou, por exemplo, que não, porque eu tenho que fazer uma cobertura de um evento que está rolando, do lançamento do jogo. Então, assim, também há, de certa forma, esse imperativo. Eu tenho que manter a minha comunidade atualizada de acordo com tudo que está acontecendo, porque se eu não mantiver, outra pessoa vai cumprir essa minha ausência, né? E eu vou perder o meu público. Então, isso se associa à incerteza, né, que eles vivem nessa atividade de sempre ter que estar presente, né? Então é isso, queria agradecer muitas contribuições, estou muito honrada de ter a participação de vocês na minha banca. Isso aí. E agradecer também a todo mundo que está aqui presente, a meus colegas que puderam assistir, muito obrigada, gente. Isso aí, gente. Mas antes da gente partir aqui para a sessão de avaliação, propriamente dita, eu esqueci de falar, quando você falou justamente sobre esse negócio da atenção, ou de não ação, não fazer atividade, eu lembrei da sentença lá na Inglaterra, do Reino Unido, sobre a Uber. Na sentença, é uma sentença muito bem feita, muito cheia de ironia, de cima embaixo, em cima da Uber, e ele vai lá terminando, assim, quando está terminando, quando ele vai falar sobre, já disse que é empregado não, que é trabalhador, né? Como foi considerado uma outra categoria, né? Ele chega assim, agora vamos avaliar o que é o tempo de trabalho. Ele fala o que aí ele vem, a sentença vem com uma citação de um antigo e muito famoso poeta inglês chamado Milton. Aí fala desse jeito aqui, ó. They also serve who only stand and wait. Ou seja, eles também servem aqueles que somente se apresentam e esperam. E aí ele vai desenvolvendo no sentido de que não há uma possibilidade da realização de uma atividade econômica se você não tiver trabalhadores, e principalmente nesta, dispostos e esperando receber trabalho. Esse monte de trabalhadores, ele forma a empresa, ele forma a atividade econômica também, né? Então, muito mais isso em algo de comunicação. Essas pessoas que estão ali e que mesmo não têm o canal, elas estão formando, pensa bem, um canal tem 10 mil espectadores, não é 5 mil, fica somente parado. Tem diferença esse de 10 mil, só de 5 mil ativos? Imagina um que não tenha 5 mil que estão lá somente emprestando atenção. Tem uma diferença, um é o dobro do outro, um é 10 mil, o outro é 5 mil. Né? Estar lá à disposição não é também uma ação? Tá? Para a gente questionar isso.
também. Uma discussão longa, como mas extremamente longa, e eu Mas gosto de eles estão fazê-la muito. continuamente. E eu gosto de fazê-la muito no bojo daquilo que eu venho pesquisando, que é o direito ecológico do trabalho. Uhum. Né? Não considerar o conjunto de atividades realizadas na sociedade como trabalho faz lá. Se alguém tiver curiosidade, eu posso passar o texto que eu escrevi, contribui com as mudanças climáticas e o aquecimento global e não contribui para o que nós precisamos de um decrescimento. É uma coisa bem mais ampla e uma discussão muito mais profunda. Então, aqui a gente vai fazer a deliberação agora, então eu peço a todos e todas que deixem a sala aqui e quem estiver aqui, eu vou colocar todos vocês na sala de espera e eu vou colocar vocês de volta daqui a pouco. Vocês vão ficar na sala de espera. Tem gente que está saindo. Você ouviu falar Está saindo, eu não vou conseguir. o Working Game Jam? Já. Que seria um bom lugar para produzir um game. Mas hoje, já que eu fiquei pensando muito essa coisa da divisão sexual do trabalho e o conteúdo dos games, sabe? Articular a reflexão interseccional com o conteúdo dos jogos. Eu acho muito interessante. Não é assim, o perfil de usuário que atrai, né? Porque talvez isso explique um pouco aquele ranking do top 100, né? Sim, com certeza. E essa questão da composição política que realmente é um ponto de conexão com o pessoal que vai estudar games e política, por exemplo, que vai estudar bom, e toda essa coisa dos gamers bolsonaristas, essa coisa. Bom, então aqui a gente vai fazer aqui então a declaração do resultado aqui, né, dessa banca de mestrado. Antes de fazer, eu queria contar um pouquinho dessa história, né, da Jaqueline. A Jaqueline é minha orientanda desde a graduação. Na graduação, ela já participava do grupo de pesquisa do TRAB 21, né, onde nós começamos a fazer pesquisas sobre plataformas digitais. Eu acho que foi no ano de 2016, né, que a gente começou a fazer pesquisa, entrevistar trabalhadores, primeiro motoristas e mais à frente entregadores, e a gente vem pesquisando, né, isso então, já de longa data, né, já faz 6 anos que a gente pesquisa as plataformas digitais, e é bem a ideia, né, que a gente tem no grupo de pesquisa, que a gente faz uma pesquisa coletiva, uma pesquisa guarda-chuva coletiva, e essa pesquisa guarda-chuva coletiva vai sendo utilizada individualmente por todos, né, em seus projetos pessoais, ou nós fazemos apresentações coletivas. A gente se chama, né, de um grupo cooperativo não competitivo, né? Então, nós estamos aqui, tudo é de todos, mas também respeitando as individualidades e os interesses de cada um. A gente sempre busca, né, que cada um pegue algo e fala, nossa, esse é meu interesse, daqui de tudo, isso aqui vai ser meu. Ela fez a monografia dela sobre, né, com base no nosso banco de dados, entrevistas realizadas lá de plataformas. Era de transporte ou era de transporte de mercadoria? Era de transporte. Era de transporte, né? Então, falou sobre a de transporte, e ela, quando chegou no mestrado, ela queria, não, professor, eu quero continuar, eu quero fazer sobre isso. Aí eu falei, não, você não vai fazer sobre isso. Tá? Por quê? Porque você vai ter algo que vai ser seu, da Jaqueline. Né? E já sabia, né, que ela tinha um envolvimento grande com a questão do game, e eu falei, vamos achar. Ela teve uma resistência inicial, não queria, não sei o quê, porque gostava lá dos tipos de plataforma. Não, vai que vai dar tudo certo, você vai ver, né, que você vai ter uma plataforma para chamar de sua. Eu falei assim, é isso que a gente tenta fazer com todos, né? Todos pegar aqui um objeto de pesquisa, e esse objeto de pesquisa, essa pessoa vai ser a especialista, né? Assim foi e fez e chegou a esse trabalho, que foi um trabalho custoso. Tivemos vários
obstáculos, né, de ordem pessoal, de ordem geral, né, uma pandemia no meio da história, perseguições que a gente não sabe até agora como foi esse Instagram em cima, né, da Jaqueline, qual a natureza disso, né, uma situação muito estranha, né, totalmente estranha, né, mas chegamos ao final com esse trabalho, né? Todos lembrando, né, na medida de todas as dificuldades, um trabalho que se mostra coerente, um trabalho coeso, um trabalho aprofundado, né, da Jaqueline. Então, a banca reunida entendeu pela aprovação. Tá, agora, mestre, ainda tem uma recomendação de publicação que a gente vai inserir aqui. Parabenizo também aos pais, né, que, obviamente, isso aqui não aparece do nada, né? Vocês, com certeza, né, anos e anos regando a plantinha, cuidando dela, parando a restinha, não é assim que funciona? Se nascesse, se fosse sozinho, não chega muito lá, não. Então, essa vitória é a vitória de vocês, né? Dos amigos, do namorado, obviamente que tem o dedo ali, olha a fita de gamer dele lá, olha, acha que não foi o coautor desse trabalho? Também deve ter tido alguma coisa, né? Os amigos, os colegas do grupo de pesquisa, os parentes, né? Todos contribuíram um pouquinho aqui. Obviamente, o grosso do trabalho fica com a Jaqueline, e o grosso do trabalho é ela que é responsável. Um orientador do estilo que foi o meu orientador de mestrado, que é, olha, o trabalho é seu, as ideias são suas, eu só tento colocar que fique em pé, é o meu objetivo, é tentar que fique em pé esse trabalho no final e que seja convincente, mas o mérito é seu e de quem criou. Muito obrigado, gente. Está encerrada, então, aqui a nossa sessão agora. É só comemorar. Muito obrigado, gente. Parabéns, Jaqueline. Obrigada, nossa, felicidade.